Tome consciência da sua ferida. Não deixe que piore. Cure-a. E ela só será curada quando você se voltar para as raízes. Vá até as raízes. Seja uma coisa só com o todo. E voltamos ao nosso clube de estudos Tarô do Osho, numa nova jornada, agora pelos arcanos menores, e começaremos pelo naipe de copas. Para quem não me conhece, sou Trília Cláudia, terapeuta integrativa, taróloga, cartomante e professora de tarô. Você pode ter todas as informações dos meus cursos, das minhas redes sociais, aqui embaixo na descrição do vídeo. E por mais que é uma jornada longa, constante, me mantenho escolhendo gravar os vídeos para vocês e firme e forte para a gente terminar e até o último arcano desse baralho do tarô de Osho. Eu sei que não tem tanto conteúdo sobre esse tarô, conteúdos assim aprofundados sobre esse tarô, então eu estou me dispondo a fazer esse trabalho aqui com vocês. Por isso eu já peço o seu like, já peço o seu comentário, compartilha com outros tarólogos, outras pessoas que estudam esse tarô, ou que apenas gostam desse oráculo, e a gente agradece muito a contribuição de vocês. Eu já fiz todos os arcanos maiores do tarô de Osho, dessa versão, né? O meu tarô é esse aqui, ó, dessa versãozinha aqui, eu não lembro qual é a edição, e eu tô seguindo nesse livro, que é um livro bem antigo, né? Foi o meu primeiro livro de estudos de tarô, foi com o tarô de Osho, depois eu fui para os tarôs tradicionais, então eu tô seguindo esse livrinho aqui. E eu decidi, né, começar pelo naipe de copas. E aí eu vou seguir a sequência do livro, que não começa pelo as de copas, mas sim pelo rei de copas. A gente vai começar aqui estudando essa carta, que o nome da carta é A Cura, que faz ali o paralelo com o arcano do Rei de Copas no tarô tradicional. Tá? É uma carta muito bonita. O rei, ele representa o auge da maturidade do naipe, né? E aqui ele vem como o primeiro que a gente vai estudar desse naipe de copas. E aí a gente vai depois para rainha, cavaleiro, pajem e todos os numerais em copas, tá? Que aqui não tem numeral, né? Aqui é o rei de água. No tarô de Osho é o rei de água, por isso que tem esse símbolozinho aqui, certo? Então é o rei de água. Vamos lá ver o que essa carta fala pra gente. Vamos começar dando uma olhada na imagem, tá? A imagem, deixa eu botar assim bem próximo de vocês. A imagem parece que tem um homem, né? Um homem aí meio como se fosse, para mim, lembra muito como se fosse um duplo etéreo, né? Como se ele estivesse ali fora do corpo, vamos dizer assim. E ele sendo curado, ó, porque tem uma mãozinha no terceiro olho e tem uma mãozinha aqui no umbilical. E no centro tem, aqui é o chakra, se eu não me engano, é o chakra cardíaco, no coração, né? Outras mandalinhas aqui de outros chakras ao redor e sempre um aspecto de cura, né? O rei de copas também tem um aspecto de ser o rei curador, né? A rainha também, rainha de copas também é a curandeira. E é uma carta muito bonita, lembra a água, lembra, né, essas ondinhas aqui que vem, lembra fluidez. E as mãos, que são um grande representante de cura, né? Os grandes avatares aí, Buda, Cristo, eles curaram a partir, né, das suas mãos. Vamos ver, vamos começar aqui a nossa leitura.
Todo mundo nasce para permanecer saudável e feliz. Todo mundo busca saúde e felicidade, mas em algum lugar falta alguma coisa e todo mundo fica infeliz. A infelicidade deveria ser uma exceção, tornou-se a regra. A felicidade deveria ser a regra, tornou-se a exceção. Eu gostaria de um mundo em que nascessem Budas, mas ninguém se lembrasse deles, porque eles seriam a regra. Agora, Buda é lembrado, Cristo é lembrado, Lao Tse é lembrado, porque são exceções. Se não fossem, quem se importaria com eles? Se existisse um Buda em cada casa e existissem Budas por toda parte da cidade, e você pudesse encontrar Lao Tse em qualquer lugar, quem se importaria? Seria então a regra elementar. Deveria ser. E aí ele já está trazendo de cara a questão de como as nossas regras, exceções, elas estão equivocadas, né? A gente vive num mundo que busca incessantemente pela felicidade, pela alegria, mas a realidade é o oposto. A realidade é a infelicidade, é a tristeza, a realidade ela é o desgosto, a desesperança. Então, é como se ele diz assim, quando ele, com essas primeiras palavras que ele coloca aqui, para mim vem muito a energia de eu sei que nós nascemos para sermos felizes, mas não é essa a realidade que a gente vivencia, né? E aí ele coloca os grandes avatares, né? E eu falei deles quando eu falei das mãos aqui na carta. E os grandes avatares, eles são a exceção. Por isso eles são lembrados. Eles se destacaram da multidão, porque eles são a exceção. Mas se eles fossem a regra, ninguém lembraria exatamente, né? E isso seria muito bom se a gente não precisasse lembrar desses avatares, porque todos nós seríamos avatares, ou a gente poderia encontrar Budas, Cristos em cada esquina. Lao Tse diz: quando o mundo era realmente moral, não era possível tornar-se santo. Quando o mundo era realmente religioso, não havia nenhuma necessidade de religião. As pessoas eram simplesmente religiosas. As religiões não eram necessárias. Quando havia uma ordem, uma disciplina, uma ordem e uma disciplina naturais, as palavras ordem e disciplina não existiam. A ideia de ordem surge apenas quando há desordem. As pessoas começam a falar em disciplina porque não há disciplina e começam a falar de cura quando a doença aparece. As pessoas falam sobre amor quando o amor faz falta, mas basicamente a terapia é uma função do amor. Bonito isso, né? A terapia é uma função do amor. E aí ele está falando da dualidade, de quando a gente precisar da luz para ter a sombra, a gente precisar da sombra para falar da luz, né? E eu escutei uma frase umas semanas atrás que dizia assim: a gente precisa ter momentos difíceis para que quando os momentos bons cheguem, a gente conseguir reconhecê-los. Eu fiquei com essa frase na minha cabeça. Será? Eu gostaria tanto de não precisar ser lembrada das minhas dores, não precisar sofrer dores para ser lembrada de que existe o oposto dela, para ir em direção ao oposto dela. Eu gostaria tanto de não ter que perder para então valorizar. Eu gostaria tanto de não ter que fazer doer
para então buscar sanar essa dor. Mas nessa realidade onde a gente vive, que a infelicidade é a regra, a gente não consegue fazer isso. A gente acaba vivenciando a dor, a doença, a tristeza, a desordem, para então buscar o oposto dela, o oposto disso, para que isso se faça existir. A gente sempre olha para as coisas e pede sempre o que é bom. Mas se a gente não tivesse o conceito de ruim, não existiria o bom, não precisaria existir. A gente só precisa da cura quando a gente está doente, né? Então seria tão maravilhoso se a gente vivesse numa realidade onde a gente não soubesse o que é a doença e não soubesse o que é a cura, não soubesse o que é a sombra, porque a gente também não sabe o que é a luz. Esses conceitos não existem, simplesmente são, né? Que ele fala assim, no mundo onde as pessoas eram realmente religiosas, não existia religião. Não precisaria existir a necessidade de religião. Jamais olhe para um paciente como um paciente. Olhe para ele como se tivesse vindo aprender alguma coisa, como um discípulo. Eu estou rindo porque na minha prática terapêutica é muito parecido com isso, né? Não, eu não olho para os meus pacientes, para os meus consulentes, como pessoas adoecidas, mas sim como pessoas que estão buscando algo, aprender algo, né? Ajude-o, mas não como especialista. Ajude-o como ser humano e haverá mais cura. Haverá menos terapia e mais cura. Do contrário, a terapia vai continuar por anos e anos sem fim, e o resultado será quase nulo. Ou, por vezes, o resultado será até mesmo prejudicial. Olha só. Ele fala, no finalzinho do parágrafo anterior, ele fala: a terapia é função do amor. E logo no parágrafo seguinte, ele fala: ah, haverá menos terapia e mais cura, né? No sentido da palavra. Porque às vezes a terapia é como se fosse você o detentor do conhecimento e o detentor do que vai curar o outro, e você vai ser o especialista que vai curar e que vai direcionar. E na verdade ele está dizendo para você ser mais um mentor, direcionador, facilitador do que o especialista, terapeuta, né? Que tem aí uma separação. Você não sabe, eu sei. Mas o outro que está em busca da cura é tão mais sábio quanto você. E muitas vezes as pessoas que chegam próximas para receber as nossas curas são também curadores das nossas dores, curandeiros das nossas dores, né? Curadores das nossas dores. E não importa, gente, se você está me assistindo aqui, qual é a sua profissão? Você pode ser um curador, um rei de copas aqui, com qualquer servir no mundo. Se você faz bombom para vender, né, brigadeiro para vender, você pode transmitir cura nisso. Só de você estar disposto a ouvir alguém, estar presente com alguém, você pode ser um curador ali, sabe? Não é sobre ser terapeuta, não é sobre ser psicólogo, ser psiquiatra, ser médico, não. E também não é sobre deter todos os conhecimentos e análises e informações teóricas, mas sim ser a energia do curador. Né? E aí a própria cura aparece antes da terapia, do blá 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 da terapia.
Tem que vir a cura primeiro, tá? A palavra meditação e a palavra medicina vêm da mesma raiz. Medicina quer dizer aquilo que cura o físico, e meditação quer dizer aquilo que cura o espírito. Ambas são forças curativas. A mesma raiz das duas palavras, meditação e medicina. Outra coisa a lembrar: em inglês, a palavra healing, cura, e a palavra whole, inteiro, também derivam da mesma raiz. Ser curado significa simplesmente ser inteiro, sem faltar nada. Outra conotação do termo, a palavra holy, santo, também deriva da mesma raiz, cura, inteiro e santo. Não são diferentes em sua raiz. Uau! Cura e inteiro. Quando você está inteiro, você está curado. E quando você está inteiro e curado, você é um santo. Para mim, ser santo é ser sagrado. Quando você é um espaço sagrado, um espaço em harmonia, um espaço dentro de você, a cura, o equilíbrio, você é um espaço santo, né? Você é um espaço sagrado, você é esse santo. Para mim, é isso que vem. Como é para você? Comenta aí, me conta como é que bate essas palavras para você. Cura, inteiro, santo. E aí o último parágrafo, ele fala: a meditação cura, torna você inteiro. E estar inteiro é ser santo. A santidade nada tem a ver com fazer parte de religião alguma, como fazer parte de uma igreja. Significa simplesmente que por dentro você é inteiro, completo. Nada está faltando. Você está pleno. Você é o que a existência queria que você fosse. Você realizou o seu potencial. O potencial do rei de copas, a cura. O ser inteiro, o ser curado, o ser santo, né? Como ele fala aqui, não tem a ver com religião, não tem a ver com fazer parte de igreja, mas tem a ver com como se você é por dentro, como você está, né? E aí você alcança o seu potencial mais alto, que é o seu potencial de ser santo, ser o curador. E o curador que também trilhou uma longa jornada de autocura. Muito bonito. Vocês já tinham visto o Rei de Copas por essa óptica do curador? É, não é à toa que tem o chakra cardíaco aqui. Chakra cardíaco que é o chakra das emoções, né, da cura emocional. Muito bonito. Sejamos esse curador aí nas nossas vidas. É isso. É um arcano mais sucinto do que os outros, mas não deixa de ser um arcano superficial, muito pelo contrário, é muito mais profundo do que a gente imagina, esse arcano, tá? Chega, eu tô aqui um pouco pensativa sobre isso. E no próximo encontro, a gente vai conversar um pouco sobre a carta da receptividade, que é a Rainha de Copas. A gente vai seguir com a ordem dada aqui no livro, mas começamos pelos arcanos menores do naipe de copas. E aí a gente vai seguindo até o final desse naipe para seguir, para começar uma outra jornada em outro naipe.
Novamente peço a contribuição de vocês com likes, comentários, com compartilhamentos. Contem para mim se está contribuindo, esses vídeos estão contribuindo nos estudos de vocês sobre o baralho de Osho, como é que estão aí as jogadas, as tiragens de vocês com esse oráculo, e aguardo vocês no nosso próximo encontro para conversar um pouco mais.